de falar das responsabilidades de um membro e as responsabilidades de um pastor. Para quê? Você não é pastor, mas para que eu preciso saber da responsabilidade? Sim, você é membro de uma igreja. E você deve entender biblicamente qual a responsabilidade de um presbítero, de um bispo, de um pastor. E eu vou procurar explanar isso aí, que o Senhor nos dê graça. 1 Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Senhor Jesus, nós nos submetemos diante da Tua palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso entendimento para entender aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Vem nesse lugar com a Tua presença, Senhor, no momento onde estamos ministrando. Precisamos do Senhor, porque não há ninguém maior do que Tu aqui. Nós somos membros, mas Tu és o cabeça desse corpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa talvez, irmãos, é uma palavra aonde você não vai se emocionar, mas vai te trazer clareza. Hoje talvez seja um dia onde você não vai sair com nenhum arrepio, que você não vai sentir nada, não vai derramar lágrima, mas você vai entender algumas coisas a respeito de igreja. E por que eu estou falando isso num culto de ceia? Porque esse é o culto da igreja, é o culto da unidade da igreja. Na ceia, meu pai sempre dizia: Dani, o culto mais importante da igreja é o culto de ceia. Primeiramente, porque nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo. Segundo, porque nós estamos unidos como o corpo de Cristo celebrando isso. Então não é somente um memorial, mas nós estamos fazendo como membros do corpo isso. Eu vou falar sobre as responsabilidades de um membro, vou começar falando sobre o membro e depois eu quero me ater à responsabilidade de um presbítero, ou de um pastor, ou de um bispo, que você vai entender que é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, ele destina essa escrita no capítulo 12 e verso 12 a uma igreja chamada Igreja de Corinto, uma igreja com vários problemas, como a nossa igreja. Problemas culturais gregos que contrariavam a sã doutrina, problemas de idolatria, problemas de imoralidade sexual, problemas de divisão. A divisão na igreja não acontece somente no nosso tempo. Desde a época de Paulo, uns queriam seguir um, outros seguiam outro. E o pior de todos, uma vez eu escutei, foi no passado, quando nós estivemos na conferência Fiel, o pastor Augusto Nicodemos, na pregação, ele disse: o pior tipo de gente dentro da igreja é aquelas que falam que seguem a Cristo. E eu fiquei escandalizado quando ele disse isso. Poxa, mas eu estou seguindo a Cristo. Não, numa igreja você segue a Cristo, mas você se submete a homens. Você não obedece a homens, mas você está sujeito a autoridades na igreja. Há quem diga que uns seguiam, a Bíblia fala
eu sigo a Paulo. Não, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aqueles que falam que é de Cristo, muitas vezes eles não submetem a ninguém. São insubmissos a homens. E isso está no seio da igreja muitas vezes. Paulo, nesse capítulo, ele compara a igreja como um corpo humano, formada por muitos membros. Membros diferentes, funções distintas e específicas. No início desse capítulo, o apóstolo Paulo ele fala sobre os dons, aonde esses membros, após serem batizados no Espírito, depois de uma conversão e um arrependimento, e receberam esse Espírito dentro, eles recebem dons também, e esses dons são para a edificação da igreja. Somente um que era para edificação pessoal, mas o Paulo ele fala abertamente que tudo aquilo que a igreja recebe, tudo aquilo que você recebe como membro é para a edificação do corpo. E você está sendo inserido, ou você está inserido no corpo de Cristo com um objetivo. Qual o objetivo? Glórias ao Senhor e edificação do teu irmão. Você está aqui para glorificar o nome de Jesus Cristo, mas você está aqui para edificar, para ajudar, para contribuir com o teu irmão. Isso daqui, irmãos, não é um mercado, aonde você vem, faz uma compra e vai embora e tira aquilo que você quer. Aqui nós somos igreja. Igreja é formada por membros diferentes, membros grandes, pequenos, rápidos, lentos, ativos, mas passivos. Para que eu esteja comprometido com esse corpo, eu preciso estar ligado ao corpo. Essas pessoas que foram recebidas aqui hoje, nós fizemos de forma formal. É uma formalidade, uma liturgia que nós fazemos da igreja, mas não é isso que te insere no corpo de Cristo. Isso precisa ficar muito bem claro. Uma pessoa ela é inserida no corpo de Cristo quando ela primeiramente se arrepende dos seus pecados, da condição que ela tem. Depois ela aceita e reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como único dono, como amo, como Quírios da sua vida. Após esse reconhecimento e esse arrependimento, biblicamente você recebe o Espírito Santo dentro de você. Agora você não é mais dirigido por leis, você não é mais dirigido pelas regras da igreja, você não é mais dirigido por homens que falam para você fazer determinada coisa, mas agora o Espírito que habita dentro de você fala: faça, não faça, diga, fique quieto, vá, fique. É aquela lei de Moisés na pedra, que foi inserida dentro do seu coração, que não é mais de pedra, mas agora é de carne, porque é dirigido pelo Espírito. Eu preciso saber quem eu sou no corpo de Cristo. Qual membro eu sou? O apóstolo Paulo ele faz uma comparação de um corpo. E ele fala sobre orelha, ele fala sobre olhos, ele fala sobre mãos, ele fala sobre pés, e etc, e etc. A primeira pergunta que eu te faço: você sabe qual a sua função, que membro você é no corpo de Cristo? Pastor Dani, eu não sei tocar violão, eu tenho vergonha de falar, e eu não gosto de cuidar de carro. Irmãos, abra sua cabeça. Existe algo que o Espírito Santo de Deus ele colocou dentro de você, um dom, uma habilidade, um despertamento. E isso não vem por intermédio da igreja, isso quem dá é Ele. Para que você seja membro, você precisa entender quem você é.
Eu não posso estar comprometido com o corpo se eu for uma sombra de alguém ou um clone de um líder de uma pessoa. Existem homens que gostam de clones, porque tem que falar como eu, tem que pensar como eu, tem que agir como eu. Você tem que fazer assim, porque senão você está em rebeldia. Não. No corpo de Cristo é diferente, irmãos. Um olho tem uma função, o ouvido tem outra. Qual a sua função no corpo de Cristo? Eu te pergunto nessa noite. Você tem uma responsabilidade como membro. Nesse exato momento, esqueça a Batista Filadélfia, mas entenda como corpo de Cristo, como igreja. Qual a sua função? Quem você é? Talvez alguns estão em crise. Talvez alguns ainda não entenderam quem são. Sabe por quê? Porque às vezes se comparam. Olham para uns com tanta habilidade, olha para o bíceps bem torneado, mas não entendeu que o dedinho, o mindinho do pé, que é insignificante muitas vezes aos olhos dos outros, é o que dá equilíbrio para todo o corpo. Você está querendo ser alguém que você não foi chamado para ser. Às vezes a comparação te leva a esse lugar, às vezes são as pessoas que te levam para esse lugar, as necessidades dentro da igreja te levam para esse lugar. E todas as vezes que um membro ele desempenha um papel para o qual não foi chamado, que não tem a ver com a sua identidade, primeira coisa que acontece é frustração dentro desse membro. Porque ele faz, se cansa, vê que não flui, e daqui a pouco até começa a questionar: meu Deus, será que eu sou da igreja mesmo? Será que Deus me chamou? Porque eu ponho a mão e nada acontece. Com o passar dos anos, dentro de uma igreja evangélica, nós começamos a perceber que há anomalias dentro do corpo de Cristo. Anomalias tipo braços muito musculosos e pernas muito raquíticas, mãos calejadas, mas pés com pele de bebê. Entenda o que eu estou falando. Aonde um membro está completamente desenvolvido e desgastado e cansado, e outro membro está completamente atrofiado e parado. Anomalias no corpo de Cristo. Eu entendo e de certa forma até concordo quando alguém diz que as pessoas elas não devem ser forçadas a fazer nada dentro da igreja, e eu concordo com isso. Mas eu não entendo você e eu, como membros do corpo de Cristo, sermos chamados para simplesmente sermos consumidores. Eu não entendo uma parte do corpo humano que não tenha utilidade para a edificação do próprio corpo. Tudo que Deus colocou aqui, irmãos, é para contribuir. Talvez a grande responsabilidade que você, como membro do corpo de Cristo, tem, primária, é você ser igual a Jesus, ou pelo menos parecido. Pastor, qual a responsabilidade que eu tenho? O que eu preciso fazer para se tornar um membro? Você precisa não se conformar com você mesmo. E você precisa dia após dia querer ser mais parecido com Cristo. Você de boca aberta se parece com Cristo, mas de boca fechada também se parece com Cristo. Você trabalhando se parece com Cristo, mas você quando está descansando também se parece com Cristo. Quando você está na igreja se parece com Cristo, mas quando você está no jiu-jitsu, você também se parece com Cristo. Você está de mãos levantadas, com lágrimas nos olhos e as pessoas olhando para você, uau, como é espiritual. Mas quando você está segunda-feira, às 10h30 da manhã, no seu trabalho, e você é tendencioso a fazer um negócio ilícito, lá você também se parece com Cristo. Você, líder, está com o microfone na mão
tem que se parecer com Cristo, mas quando chega na segunda-feira em casa com a esposa, quando ninguém está vendo, você tem que se parecer com Cristo. Os teus filhos vão querer a Cristo porque olham em você a imagem de Cristo. Não tem a ver somente com aquilo que você fala, mas principalmente com aquilo que você está se tornando. Um membro, ele tem uma responsabilidade, além de ser parecido com Cristo, de falar de Cristo. Se você é um membro do corpo de Cristo, você fala de Cristo. Muitas vezes com as tuas lágrimas, muitas vezes com as tuas palavras. Você está sempre esperando uma brechinha para enfiar Jesus nas pessoas. Você está sempre esperando uma oportunidade para você transparecer Cristo. Você tem que se parecer com Jesus. Quando eu e a minha esposa tivemos a Lavínia, nossa primeira filha, eu lembro que Deus ele falou muito forte comigo sobre o desenvolvimento dos membros no corpo. Assim que ela começou a se mover, e Deus ele ministrou muito forte ao meu coração que existem alguns membros no corpo humano que eles se desenvolvem naturalmente. Você não precisa falar para a criança ver. Por quê? Porque os olhos eles por si só já desempenham o seu papel. Você não precisa falar para os ouvidos da criança, ouça, não, porque naturalmente essa parte do corpo, esse membro, ele já desempenha o seu papel. Contrapartida, existem outros membros do corpo de uma criança que precisam ser estimulados. Eu lembro quando ela começou a alimentação, ela saiu do leitinho e ela começou a comer a comidinha. E a gente ensinava, a gente desenvolvia a mão dela, pega o alimento e põe na boca. Daqui a pouco ela pegava o alimento, botava na testa. Ela pegava o alimento, botava no cabelo, na orelha, ela botava em todas as partes e a gente ensinava, não, é na boca. E por que que os pais fazem isso? Porque existem membros que precisam ser desenvolvidos e ensinados. Assim, muitas vezes, é no seio da igreja. Existem pessoas que por si só desempenham o seu papel. Está nelas. Existem outras que cabem, talvez, aos irmãos, as pessoas que estão próximas a despertar. Irmãos, uma das funções que eu tenho como pastor da igreja, como servo de vocês, é despertar os irmãos, é enxergar em vocês alguns dons que nem vocês conseguiram ver. Às vezes, você tem que pegar um membro e parar ele, outros você tem que empurrar ele. Por quê? Porque quando um membro ele começa a fazer mais coisa que ele foi chamado para fazer, ou no tempo que não é para ele fazer, ele acaba prejudicando primeiro ele e depois o corpo. Há uma harmonia no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não é belo pelo seu trabalho, ele é belo porque ele é uniforme, porque as pessoas são diferentes. Nós estamos preparados para receber os diferentes? Eu não sei, irmãos. Eu não sei, João, de verdade. Eu não sei se nós estamos preparados. Receber pessoas que pensam diferentes, que falam diferente. Eu não estou falando de pecado, irmãos, eu estou falando de jeito, de personalidade. Eu encerro essa primeira parte. Uma responsabilidade que você tem como membro é você estar comprometido com os teus irmãos. Um membro que não está comprometido com os irmãos, ele não faz parte do corpo. Imagina, Romo, a mão chateada, braba, com o peito. Aí na hora do banho,
Ela está com o sabonete na mão. Tu está grande, tu está desenvolvido, não vou te lavar. É engraçado, mas isso acontece muito dentro da igreja. Pessoas deixando de cumprir o seu papel, porque estão brabos com o pé. O pé não anda mais, sabe por quê? E não leva o corpo, Augusto? O quê? Eu ficar carregando vocês? Ficar carregando as pernas, o tronco? Ficar carregando tudo isso? Jamais. A partir de hoje, estou largando. Você consegue imaginar o pé falando isso, irmãos? Não, porque o pé, ele recebe ordem do cabeça. E ele cumpre o seu papel muitas vezes cansado, mas é o papel dele. Eu tenho que carregar. A minha vontade era de estar pernas para o ar, pés para o ar, mas eu preciso cumprir. Alguns membros hoje estão blindados de envolvimento com outros membros, talvez porque estão machucados, decepcionados. Uma grande responsabilidade que você tem como membro da igreja é você participar com o seu dom, você participar com as suas orações, você participar com o teu socorro, você participar com as tuas finanças. Você que frequenta aqui já viu isso, irmãos. Nós não somos de falar muito sobre dinheiro, e a gente não fala muito sobre dízimo e oferta, por mais que seja bíblico, por mais que aquele que ouça isso, entende que está na Bíblia, todos aqueles que praticam são abençoados, mas nós não falamos isso, irmãos, primeiramente, talvez por causa do constrangimento do líder que está aqui. Segundo, porque nós não queremos que você contribua, porque tem se falado muito. Nós queremos que você contribua, porque você vai estar sendo participante da obra de Deus. Eu conheço pessoas que deixam de ofertar e dizimar porque estão chateadas com os irmãos. Eu conheço pessoas que deixam de socorrer, sabe por quê? Porque estão bravas com o pastor. E abre aspas aqui, irmãos. Eu acho que todo mundo já teve um problema com alguém aqui, mas quando o problema é comigo, paralisa. Como se você estivesse fazendo alguma coisa para mim. Sabe por que você socorre? Sabe por que você ora? Sabe por que você dizima? Sabe por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado nesse momento. Por favor, olhe para ele. É por causa desse abençoado aí. É por causa desse lindo cheiroso. Eu conheço pessoas, e eu agora não me refiro a essa igreja, mas falo de igreja de forma geral, membros, que quando estão precisando de ajuda pedem socorro, mas quando eles estão na condição de ajudar os outros, eles não ajudam. Quando eles estão precisando de dinheiro, eles pedem ajuda, mas quando está na posse deles, eles ofertar, mesmo que seja R$1, irmãos, mesmo que seja R$2, não faz, sabe por quê? Porque tem um leão dentro do bolso. Não entendeu ainda o que é membresia. Acha que está dando dinheiro para a igreja e muito mais, acha que está dando dinheiro para o pastor. Você que foi chamado como membro do corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade de socorrer, de orar, de se envolver e de contribuir com a igreja com o seu dom. Eu amo todos, irmãos. Aquele pastor que fala que não gosta da igreja cheia, ele está mentindo. Mas se você está aqui nesse lugar para consumir algo e depois ir embora para a sua semana, esse não é o lugar para você.
Se você está aqui para ajudar as pessoas que estão próximas a você, se você está aqui com uma responsabilidade de socorrer o teu irmão através do teu dom, através da tua oração, através do teu serviço, através das finanças, através do teu comprometimento, bem-vindo, irmãos. Nós estamos só tentando ser parecidos com a Bíblia. Nós não queremos ser a maior igreja, nós queremos ser a igreja mais parecida com a Bíblia. Mais parecida. E estamos longe ainda, Felipe, muito longe. Mas a gente está tentando. Às vezes o meu coração ele quer fazer uma coisa, mas quando eu leio ali está escrito outra. Às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas, eu leio ali está diferente do que está escrito. Faça o que está escrito. A primeira parte é a responsabilidade de membro. Segundo, eu quero falar um pouco mais rápido sobre a responsabilidade de um pastor. E eu queria que você abrisse comigo o livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Capítulo 5, verso 1. Está ali o texto? Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que há de se revelar. Verso 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Verso 3: não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O apóstolo Pedro está destinando essas mensagens, e está escrito aos presbíteros da igreja. Para nós entendermos o que está falando aqui, nós precisamos ir para o original. O que significa presbítero na escrita do apóstolo Pedro em grego? O que significa um presbítero, irmãos? Presbítero significa literalmente um ancião, uma pessoa mais velha, uma pessoa experiente. E em alguns contextos do Novo Testamento, um presbítero era usado para o líder da igreja local. Sempre que se falava da liderança de uma igreja local, se falava em presbítero, ou seja, o ancião é o líder da igreja local. Eu preciso primeiramente explicar algo para os irmãos, e eu procuro ser, de certa forma até bíblico, em cima desse texto que o apóstolo ele explana. Ele está falando a liderança da igreja. E a liderança, o governo, a autoridade de uma igreja local está sobre homens. Ele não está falando do ministério, mas está falando da posição de líder, de governo. Toda igreja, irmãos, e me perdoe se alguém fica chateado comigo, mas eu tenho que falar. Toda igreja que tem uma mulher na liderança, no governo, não está sendo bíblico. Porque todo o governo dentro de uma casa ou numa igreja, o governo está sobre o homem. O homem não manda, o homem é o líder, são coisas diferentes. Na verdade, o homem serve muito mais que a mulher. O homem sofre muito mais que a mulher. Mas ele traz o ensinamento, primeiramente, que o governo está sobre o homem. Dani, e agora as mulheres no serviço, e as mulheres como pastoras, como líderes. Irmão, se as mulheres estiverem do lado dos seus esposos,
auxiliando os seus, não em cima, nem embaixo, mas do lado. Isso é bíblico, irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora idônea, que esteja do seu. Mulher não está em cima, mulher não está embaixo, mulher está do lado auxiliando o governo do homem. Primeira coisa que precisa ficar claro para os irmãos. A mesma palavra destinada para os presbíteros. Então assim, Dani, ele está falando de presbítero, ele está falando de apacentamento, ele está falando sobre supervisão, a mesma coisa. Será que ele está falando para 3 homens, para 3 pessoas diferentes? Não. São 3 funções num homem, sobre uma liderança, sobre um líder. Verso 2, está ali, irmãos? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Eu faço uma primeira pergunta. Quem que apacenta? Fala comigo, irmão, participa, que eu gosto. Quem apacenta é pastor. Poxa, agora Pedro confundiu a minha cabeça, porque ele está falando de presbítero, agora ele está falando de pastor, eu não estou entendendo nada. Vocês presbíteros, vocês homens maduros, vocês líderes de igreja local, apacentem, ou seja, pastoreiem a igreja. Cuidem, zelem. Se tem um carrapato, tira. Se está precisando dar uma corrigida, corrija. Se você está precisando de um socorro, vá lá, socorre. Se perdeu, vá lá, resgata. Pastoreiem a igreja que é de... Uau! Pastor não tem igreja, pastor não tem ovelha. Mas ele não fica por aí. Ele continua dizendo: tendo cuidado dele. Sabe o que significa esse tendo cuidado dele? A palavra no grego aqui usada é episcopontes, do verbo episcopos, de onde vem a palavra episcopado, de onde se origina os bispos. Ou seja, Pedro, que era apóstolo, que se considerava presbítero, está dizendo para os pastores de várias igrejas, depois você lê na primeira carta de Pedro ali, capítulo 1, o apóstolo está falando para os presbíteros que ele mesmo se considerava um presbítero, apacente o rebanho de Deus e supervisione o rebanho de Deus. Uau! Ou seja, vocês líderes de igreja local, vocês ora vão apacentar, ora vocês vão supervisionar. A função pastoral é apacentamento, a função episcopal de bispo é supervisão. Então, o Dani está meio desgarrado, aí o Bruno vem, apacenta, corrige, fala, conversa, aí está tudo bem, aprumou, ô Bruno. O Dani está aprumado agora. Agora o Dani, que é uma ovelha, fica sob a supervisão do Bruno. O Bruno fica olhando de longe. Está tudo bem, o casamento está alinhado, o trabalho está tudo certo, não está mentindo, está tudo bem. A partir do momento que ele percebe como presbítero, como líder da igreja local, que o Bruno ou o Dani está se desgarrando, ele vai lá e vai para a função dele de pastor. Alinhou, corrigiu, ajudou, aprumou. Ele volta para a função dele de bispo, de supervisor. É isso que Pedro está falando no texto, irmãos. Ou seja, você que é um diácono, você não é promovido a pastor. Você que é pastor, você não é promovido a bispo. Você que é bispo, você não é promovido a apóstolo. Não existe isso, meu. Biblicamente, um líder de igreja local, que é um pastor, na presbiteriana eles chamam de presbítero, em outras congregações eles chamam de bispo. Tem problema, irmãos? Não tem problema. Mas todo líder de igreja local, todo pastor, aqui o nosso contexto é pastor,
ele precisa entender quem ele é. Ele tem que ser uma pessoa madura. Não pode ser um líder de igreja local imaturo, inconstante, levado a qualquer vento de doutrina, sensível a críticas. Não serve, irmãos. Porque na primeira estabilidade emocional desse presbítero, desse líder, toda a igreja vai junto. Qual a função de um pastor, irmãos? Sendo muito bem claro, um pastor ele tem que entender quem ele é. Tem que ser uma pessoa madura na fé. Dani, mas aí vai contra, porque o apóstolo Paulo está lá escrito que ele colocou Timóteo, que era um menino, que era um jovem, para liderar a igreja de Éfeso. Maturidade, irmãos, não vem pela idade. Aprenda uma coisa: existem velhos que são imaturos e existem muitos jovens que têm maturidade. Qual a função de um pastor, irmãos? A função é pastorear, é apacentar. Eu queria que você abra comigo lá em Atos capítulo 20. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Eu falei que hoje a palavra não é para você, você não vai chorar hoje, irmão, não vai. Você vai entender. Hoje é uma palavra de clareza. Atos capítulo 20, verso 16. Atos 20, 16, está lá, Romerão? Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, e se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Verso 17, irmãos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Ali está escrito ancião? Existem versões que falam, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Tem alguém que está com a versão aqui que está escrito presbítero? Quem são esses presbíteros, irmãos? São os líderes da igreja local. Paulo, ele chega em Éfeso, mandou a Éfeso chamar os líderes de igreja local. Quem é o líder nesse contexto nosso aqui, irmãos, da igreja local? Hoje é o pastor Dani. Ele manda chamar esses homens. Vocês anciãos, vocês líderes. Para a gente encurtar, vá no verso 28 do mesmo capítulo 20. Ele está falando para esses homens, os presbíteros, os anciãos. E no verso 28, olha o que ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu. O que está escrito ali, irmãos? Bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Vocês líderes de igreja local, vocês receberam algo do Espírito e vocês foram chamados para apacentar, ou seja, vocês vão ser pastor. E vocês vão supervisionar a igreja como bispos. Presbítero é quem ele é, alguém com maturidade. Pastor é o que ele faz, o cuidado. E bispo é como ele administra, através da supervisão de pessoas e ministérios. Qual a função de um pastor numa igreja, irmãos? Um pastor, ele apacenta. Quando o apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta, capítulo 5, verso 2, apacenta é, no grego, o poimanate, pastorear, alimentar, cuidar como um pastor, tendo o cuidado de, ou seja, a supervisão, o episcopontes. Um pastor, ele tem que alimentar e ele tem que supervisionar. Ele não é dono. Ele é pastor, ora ele é bispo, segundo as Escrituras. Um pastor, ele alimenta a igreja como, irmãos? Trazendo um show gospel aqui para vocês. Eu já falei para os irmãos, eu gosto do reteté, tá, irmãos?
Eu gosto. Mas se o reteté não está escrito aqui, irmãos, eu vi um leão. Se vai contra o que está escrito, irmãos, não funciona. Um pastor, ele deve instruir e alimentar a igreja através da palavra. Porque quando a igreja recebe um alimento que está correspondente àquilo que está escrito, essa igreja ela é sustentada. McDonald's é bom, irmãos? Claro que é, vou falar que não é. Mas vai comer um mês de McDonald's. Come um ano de McDonald's para você ver como vai estar o seu corpo. Batata frita é bom, irmãos? Claro que é, irmãos. Brigadeiro é bom? É bom demais, irmãos. Só que experimenta ficar dando brigadeiro para os irmãos. Na janta, no café da manhã, no almoço. Essas pessoas elas vão ter problemas sérios na saúde. A igreja vai ter problemas sérios nas funções espirituais, sabe por quê? Porque está recebendo um alimento que não é condizente com aquilo que está escrito. É gostoso, só que faz mal. Um pastor que não maneja bem, aí agora eu preciso entrar nesse ponto, não maneja bem a palavra. Aqui não está falando sobre boa pregação, está falando sobre entendimento das Escrituras. Às vezes eu não vou falar tão bem quanto o Romualdo, mas quando o João me procurar e ele estiver com um problema, eu vou saber instruir ele baseado na palavra de Deus. Talvez a minha eloquência, como disse o apóstolo Paulo, que ele não era tão eloquente como Pedro, está escrito. Mas o apóstolo Paulo manejava bem as Escrituras, ele entendia. E um pastor que não sabe da palavra, irmãos, um pastor que não entende da Bíblia, um pastor que não vive aquilo que prega, não serve para ser pastor. Ele pode ser altamente cativante, ele pode chamar as pessoas podem gostar dele, mas se ele não apacenta e não supervisiona, segundo as Escrituras, ele não serve. Em Ezequiel 34, Deus repreende os pastores que não fortaleciam o fraco, não curavam o doente e não buscavam a ovelha perdida. Que bom que Ezequiel não falou para buscar o filho pródigo, mas ele mandou buscar a ovelha perdida. O pródigo você deixa voltar, mas a ovelha você vai atrás. Um pastor ele precisa amar gente. O pastor tem cheiro de ovelha, irmãos. Nós podemos pregar muito bem, nós podemos falar e o fogo descer do céu, mas se nós não cheirarmos gente, nós não servimos. Biblicamente, um pastor, um bispo, um presbítero, ele apacenta pessoas. Se você não consegue ouvir as pessoas, se você tem dificuldade de perder uns minutos com os irmãos, você não serve, irmãos. Eu não sirvo. Por que, Dani, que tu estás trazendo essa palavra? Essa palavra era para ser pregada num culto de pastores? Não, a igreja precisa entender as responsabilidades de um pastor. Ora e outra, se precisar, Pedrão, nós vamos pegar a vassoura e nós vamos varrer. Se precisar trepar no telhado, nós vamos trepar. Se precisar abrir igreja, se precisar consertar ar-condicionado, se precisar meter a mão no que for, nós vamos meter. Mas a função primária de um pastor não é essa. Graças a Deus que nunca foi o caso aqui, mas eu já vi, irmãos, de igrejas colocarem pastores, líderes, presbíteros, bispos num lugar de empregado. Você é assalariado da igreja, então já que você recebe um trocado, você tem que fazer. O pastor virou um Severino, o pastor virou um empregado dos irmãos, é o rei do cafezinho, porque ele tem que segunda a sexta estar na casa de todo mundo.
Mas esse pastor não ora, não lê a Bíblia, não busca o Senhor, não cuida da sua esposa, não cuida dos seus filhos, e quando chega aqui ele não tem nada para oferecer. Coloca lá para mim, Romero. Volta para o primeiro. Eu já encerro, irmãos. 1 Pedro 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Um pastor, ele não serve por força, mas voluntariamente. Não tem a ver com a pressão da igreja. Não tem a ver com a necessidade da igreja local, tem a ver com um serviço voluntário, porque ele foi chamado por alguém. Os irmãos me perdoem, aqueles que já ouviram isso, mas eu faço questão de falar, talvez alguns não saibam. Janeiro do ano passado, quando o pastor Fernando, meu pai, faleceu, a igreja ficou sem pastor. Tinha pastores na igreja, tinha homens aqui, tinha o Bruno, tinha o Ismael, tinha eu, mas estava sem um pastor líder. De vez em quando o irmão me chamava no canto: Dani, tu vai assumir, né? E a resposta para todos era não vou assumir. Eu disse: mas por quê? Porque Jesus não falou comigo. Eu não vou pastorear por força, nem de vocês, nem por força da igreja local. Enquanto Jesus não falar comigo, eu não pastoreio. A igreja, irmãos, tinha um estatuto. Pastor Fernando Souto Goulart era presidente dessa igreja. Quando caiu o óbito dele na Receita Federal, essa igreja aqui teve as contas bloqueadas. Por quê? Porque a movimentação era por intermédio do presidente. Ele morreu, então tinha que ser feito um novo estatuto, para uma nova eleição, para ser levantado um novo presidente. Os irmãos começaram a tentar fazer reunião aqui. Dani, vamos assumir. Eu disse: não vou assumir. Não adianta me pressionar, porque se eu assumo por necessidade, depois é nas minhas costas que vai cair a responsabilidade. Se eu sei quem me chamou, pode vir o que vir, irmãos, eu não largo. Mas se eu entrei nesse lugar por causa de necessidade, por causa de escassez, porque eu era o filho do pastor Fernando, irmãos, na primeira tempestade que tem aqui dentro, eu largo. Sabe por que nós não desistimos? Porque a gente sabe quem chamou a gente. Eu sei quem me chamou. E ainda que falem que eu sou isso, que eu sou aquilo, e ainda que falem um monte de abobrinha, irmãos, um monte não, algumas abobrinhas que eu ouço, eu sei quem me chamou e quem me colocou aqui. Eu estou aqui não por causa de força, não por causa de filiação. Um pastor, ele não pode servir por força, mas voluntariamente. Verso 3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Você conhece pastores e líderes que querem ter domínio por causa da posição? Não precisa levantar a mão aqui, irmãos, porque talvez alguns aqui vão levantar. Não quero que você levante. Quem aqui já congregou em um lugar onde havia domínio por parte da liderança? Se achavam donos do rebanho que é de Deus? Um pastor não pode ser um líder dominador. Ele não pode controlar de forma abusiva. Ele não pode oprimir as ovelhas espiritualmente. Ele não pode agir como dono da igreja segundo as Escrituras. Ainda que para você seja mais seguro eu falar que eu sou dono, irmãos, biblicamente eu não posso fazer isso. Para você tem que ficar muito bem claro:
E para os outros pastores que estão aqui, nós não temos igreja, nós não temos ovelhas. As ovelhas são de Deus segundo as Escrituras. A igreja é de Deus segundo as Escrituras. Nós estamos aqui para apacentar e supervisionar. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa responsabilidade como liderança local. Não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo. Antes, no verso 2, desculpe, eu pulei isso, e é importante falarmos. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Graças a Deus existem pastores, líderes, bispos, líderes de igreja local. Não existe gente gananciosa nos púlpitos, né, irmão? Sabe por que não largam? Por causa de um salário. Sabe por que não abrem mão mesmo estando errado? Por causa do orgulho da posição, não por torpe ganância. Pastor Luiz Hermínio certa vez disse para mim, e isso ficou marcado dentro de mim. Ele disse: Dani, um pastor é o que mais dá na igreja. Há muitos anos atrás ele disse isso para mim, aí eu olhava para a vida do meu pai. Tudo que ele entregou, irmãos, por amor a Jesus e por amor às ovelhas. Se o pastor não for o primeiro a colocar a mão no bolso e socorrer os necessitados, irmãos, ele não serve para ser pastor. Mas Dani, às vezes o pastor não tem condições, ele tem condições de fazer aquilo que é possível. Tem pastores que não fazem nada, sabe por quê? Porque eles não podem dar tanto de dinheiro, mas eles podem dar um pouco, eles não dão. Não servem para ser pastor, são homens gananciosos, que querem o cargo, que querem a posição, que querem o título, que querem ser aplaudidos pelas pessoas. Irmãos, esse lugar é difícil. Nós somos uma igreja pequena, uma congregação pequena. Eu sou muito mais apedrejado do que alisado aqui dentro, irmãos. Eu recebi uma mensagem, eu e minha esposa, semana passada, da Esther e do Jonathan. Quem lembra do Esther e do Jonathan, aquele menino que era embarcado? Eles se mudaram agora para Pomerode, eram membros dessa igreja, e ela passou num concurso em Pomerode, foram para Pomerode, e ela mandou um áudio de 4, quase 5 minutos para mim e para Samara. E Romualdo, ela elogiou tanta gente assim, falando do zelo da palavra, de como a gente conduzia, e a Samara começamos a chorar assim. A gente não estava nem acostumado com tantas palavras bonitas, irmão, porque a gente está mais acostumado a dar do que receber. Mas o pastor que está apoiado na ganância de receber o aplauso dos irmãos, o dinheiro dos irmãos, o prestígio dos irmãos, a recompensa dos irmãos, ele não serve para ser um presbítero, um bispo, um pastor. Não por torpe ganância, mas com um coração voluntário. Às vezes eu chamo alguns irmãos aqui, talvez alguns de vocês estão ouvindo isso e sabem que é verdade. Vem cá. Quando eu chamo, as pessoas já vêm tremendo: meu Deus, será que eu errei? Será que eu vacilei? O pastor quer falar comigo. Irmãos, eu peço Pix. Para quê, pastor? Eu quero te honrar, meu filho. Eu quero honrar a tua vida. Algumas pessoas aqui recebem Pix meu, irmãos. Eu não estou falando, o Senhor conhece o meu coração. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês entendam o que as Escrituras estão falando. Algumas pessoas aqui recebem algumas ofertas, pessoas que têm melhor condição financeira que eu. E sabe por que eu faço isso? Eu não faço por necessidade, eu faço por honra. Porque um pastor, ele não pode pastorear por ganância, mas tem que ser voluntário. Pastores gananciosos, eles vão ser arrancados dos seus cargos. Pastores que querem pescar no aquário dos outros vão ser arrancados. Pastores desonestos, profetas de Balaão, guiados por Jezabel, vocês vão cair em nome de Jesus.
tocando na igreja de Deus, tocando na igreja de Jesus Cristo, seus prostitutos. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é de Deus, a igreja não é de homens. Por último, eu encerro, irmãos. Verso 3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. Sabe quando um pastor ele se torna exemplo do rebanho? Quando ele é ovelha também. Ovelha só segue ovelha, ovelha não segue pastor. Pastor conduz as ovelhas, mas a ovelha segue outra. Para você ser exemplo para o rebanho, em determinado momento você vai ter que se colocar no lugar de ovelha. E você é uma ovelha. Quando você erra, você pede perdão. Quando você fala alguma coisa errada, você corrige. Você é humilde. Você aceita os conselhos. Você ouve de pessoas que às vezes não têm nenhum cargo na igreja. Aquelas pessoas são os maiores recados da parte de Deus. Você é humilde para ouvir, irmãos. Porque é nesse momento que você se torna ovelho. Porque os homens que estão pregando muito bem, e glória a Deus pela boa pregação, irmãos, muitas vezes não são os maiores exemplos. Os exemplos são quando eles começam a olhar para a tua casa. O exemplo, ele começa a colocar, ferir o teu coração de amor, quando você olha como ele trata o filho. Irmãos, o Ismael, ele tem um monte de defeito, como eu também tenho. Ele está lá atrás de cabeça baixa. Mas quando eu olho o Ismael, a forma que ele trata o filho dele, como ele é pai, como ele é presente, como muitas vezes eu falei isso para ele no tabuleiro lá atrás, e eu vejo aqui, irmãos, você que é pai, às vezes você tem que ficar lá atrás no cultinho com o seu filho pequeno, para a sua esposa vir ouvir a palavra também, tá? Não é só deixar na cola das mulheres, porque as mulheres também precisam de palavra. Quando o Ismael está lá atrás, brincando, sentado no chão, com Caleb, com as crianças, ele está sendo um exemplo para o rebanho. Talvez aquilo lá é melhor que as pregações dele de exposição na quarta-feira, no domingo. A forma que ele conduz, a forma que ele trata a esposa. Ele falou que abre a porta do carro. Hoje, Ismael, hoje eu abri a porta do carro para minha esposa. Eu lembrei que tu falou. Irmãos, isso é exemplo. Quando eu lembro do meu pai, a forma que o meu pai tratava a minha mãe, a honra que ele dava para minha mãe, a prioridade que ele dava para a família, não estava de segunda a segunda na igreja, cuidava dos filhos, cuidava da casa. Isso é exemplo, irmão, para o rebanho. Um pastor que não é exemplo vai ser arrancado em determinado momento. Que vocês olhem para nós pastores, não como bons pregadores, mas como exemplos de rebanho, no rebanho. Eu não quero, irmãos, ser taxado como bom pregador. Eu falei isso hoje de manhã lá em Camboriú. Sabe quem eu quero que as pessoas olhem para mim e falem que, cara, o Dani está se parecendo com Jesus. É um negócio que eu quero que seja imprimido em mim, Giovana. O Dani se parece com Jesus. Eu tenho visto as atitudes do Dani e eu me lembro da Bíblia. Meu Deus, está escrito isso e eu vejo na vida. É isso, irmãos. Essas são as responsabilidades de um pastor. Se coloque de pé em nome de Jesus.